Olá, irmãos, aqui é Eliezer. Mais uma vez eu venho para trazer uma reflexão, apesar de ser especulativa, porque o assunto que eu quero falar não tem muitas informações históricas, mas são rastros, né, que nós podemos seguir. É sobre o livro de Esté. No livro de Esté, nós sabemos que a história conta sobre o cativeiro judaico e que um dos inimigos de Israel, Amã, estava planejando um genocídio contra o povo judeu, e ele estava fazendo aquele plot na, na corte do rei Assuero, é o nome que é o nome bíblico, mas historicamente ele era o Xerxes, ou Xerxes I, que é aquele do filme 300, né? Que ali estava ele meio diferente, mas não, era. E a gente vê que Deus usa Esté, Mardoqueu, o Mordecai, que trabalhava lá no palácio, para trazer um livramento ao povo hebreu cativo ali na Pérsia. E acontece que durante esse período de perigo, né, Deus agindo através das situações e através dos seus propósitos, aconteceu um fato de que o rei, porque o Império Persa naquela época ele era muito rico, muito vasto, tinha ouro em abundância, recursos em abundância, e ele resolveu fazer um banquete de 7 dias. E naquele banquete, para mostrar, para ostentar o seu poder, a sua riqueza, ele, afetando aquele poder, ele mandou chamar a sua esposa, que na Bíblia é Vasti, e ela se recusou. Fazendo isso, ele repudiá-la. Não deixa claro que ele matou, não, ele não, provavelmente ele não fez isso, mas ele fez o que na época acontecia até na Idade Média, que era isolar a pessoa, né? A pessoa ficava num palácio à parte ou numa torre, como era na época da Idade Média, né? Prendiam mulheres na torre, daí vem muitos contos de fada por conta disso. E a história que os irmãos já conhecem, né? Que Esté se casa com ele faz um concurso de beleza de beleza e de postura, né? De etiqueta. Para a mulher, Esté cai na graça dos olhos daquele rei e ela se torna rainha. E no final nós vemos que ela pede o jejum por ela e ela entra na presença do rei sem ter sido chamada, que isso era contra a lei, mas tinha um porém que se o rei aceitasse, estendesse o seu cetro e ela tocasse, ele concederia um pedido a ela, e ela pediu pela vida dela e dos seus compatrícios, né? E acontece que ela, quem foi enforcado foi Naamã, na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. Então, esse é o relato bíblico. Agora, historicamente, nós encontramos alguns tabuinhas de argila com linguagens antigas, em Perséfone, parece, se não me falha a memória, que encontra o nome de um homem funcionário do palácio, que era chamado Marduca, o que leva as pessoas a especular que poderia ser Mardoqueu. Mas não se encontra em nenhum registro arqueológico, ou seja, fora da Bíblia, ou nenhum registro
da rainha Esther, ou Hadassa, como era seu nome em hebraico, em aramaico. E acontece que ela, Esther, por não estar contida em nenhum relato documental, arqueológico, histórico, supõe-se que naquela época, se não estava registrado, quando eram aqueles assuntos de palácios, eles eram muito burocráticos. Desde aqueles tempos antigos, do Império Romano, até o dia de hoje, os atos governamentais são sempre registrados. E se não havia mais nada sobre ela e ela existiu, como nós cremos que ela existiu, significa que foi apagada seu nome do registro. Se não me falha a memória, um escritor, historiador grego chamado Heródoto, ele fala que a esposa de Xerxes, ele conta que ela foi repudiada, que ela foi tirada da presença dele, e ela era uma mulher muito má, muito vingativa, e acontece que quando ele morreu, o filho dele assumiu e ela foi trazida de volta ao palácio com uma influência muito grande sobre o filho dela, que agora era rei. E ela fez uma perseguição a todos aqueles que estiveram ao lado de Mardoqueu e supõe-se que Esther entrou nessa perseguição e provavelmente ela foi perseguida e morta por essa rainha como as outras pessoas. Aí é por isso que supõe-se que ela não tinha registro histórico, burocrático, documental da sua existência na arqueologia persa da época. O que nos faz levar a crer, irmãos, é que provavelmente a vida da Esther, o nascimento dela, a sua vida, foi para esse propósito. O propósito de livrar o povo de Deus. Ela nasceu para isso. Deus designou a sua vida para isso. E como nós vemos na história, do decorrer da história da humanidade, da história da igreja, muitos cristãos, muitos crentes, eles nasceram para o martírio, nasceram para a vida missionária, nasceram para a vida pastoral, nasceram para o evangelismo, ou nasceram para glorificar a Deus através da sua vida comum, da sua profissão. Todo crente ele é chamado para a glória de Deus, para que através da sua vida, através dos seus negócios, através dos seus estudos, através da sua presença na sociedade, possa refletir a glória de Deus. O crente ele deve ser uma pessoa íntegra, ele deve ser uma pessoa honesta. E essa cultura, que é uma cultura reformada, da reforma protestante, que no tempo da Idade Média, Antiga e Média, a Igreja Católica sempre ela teve um conceito doutrinário de o que é profano e o que é sagrado. Por exemplo, a missa era sagrado, o trabalho secular, profano. Então, os reformadores, como Lutero e outros, eles disseram que não, tudo é sagrado, tudo pertence a Cristo. A nossa vida, os nossos negócios. Conta-se até a história de um sapateiro que chegou e disse: olha, a Lutero, doutor Lutero, eu queria servir a Deus de forma mais apaixonada, de forma mais intensa possível. O que o senhor me diz, qual o conselho que o senhor me dá? E ele dizia: faça o seguinte, qual a sua profissão? Sapateiro. Então faça o melhor sapato que você estiver dentro das suas habilidades e venda-o por preço justo. Assim você vai estar servindo a Deus na sua vida, nos seus negócios. Que nós possamos ver o nosso chamado, para o que foi que Deus nos chamou e possamos vivê-lo. Enquanto nós não sabemos qual é,
Vamos exercer esse chamado para a glória de Deus, seja no nosso negócio, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Tudo deve ser para a glória e honra do nome do Senhor. Então, irmãos, se você gostou do conteúdo, nós ficamos por aqui. Peço que você se inscreva, deixe o seu like e que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.